aqueles que vieram de muito longe, né? Como nós já tivemos a notícia. Obrigado pela presença. Aqueles que estão um pouquinho mais perto aí também, obrigado pela presença. Satisfação tê-los aqui nesse sábado. Queria também agradecer a presença da professora Gislane Ferreira de Mello, da Universidade Católica de Brasília, compõe uma banca como membro externo, professora Silvana Fungueto, da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília, professor Ricardo Moreno, também da Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, e a professora Margot, daqui da Faculdade de Ceilândia. Obrigado pela presença, uma satisfação ter eles aqui conosco. Nós vamos iniciar então a defesa da tese de doutorado do Luiz Sinésio Silva Neto, com o trabalho intitulado Associação entre Sarcopenia com Variáveis de Qualidade de Vida em Idosos Quilombolas. O candidato terá 55 minutos para fazer sua apresentação e, após esse momento, haverá uma arguição por cada membro da banca, cerca de 40 minutos. Essa é uma defesa formal, então a gente pede para que todos desliguem os celulares durante a apresentação e durante a arguição, né? E, embora nós tenhamos momentos de arguição, de perguntas para o Neto, durante a defesa, não é nada pessoal, é extremamente científico, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho, então não precisem se sentir provocados aí, que a gente não vai estar brigando com o Neto, não. A gente está só querendo explorar um pouquinho mais do trabalho, tá bom? Então, obrigado mais uma vez a presença da banca, a presença das demais pessoas, e passo a palavra agora para o Neto proferir sua defesa. Bom dia a todos. Bom dia! Saúdo inicialmente a banca, a examinadora, doutora Gislane Ferreira, doutor Ricardo Moreno, doutora Margot Gomes, doutora Silvana Fungueto e o orientador dessa pesquisa, doutor João Paulo Xeregato Mateus. Muito obrigado pela presença de vocês. Saúdo a todos os presentes. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Para nós é muito importante a presença de vocês. A tese teve como título A Associação entre Sarcopenia e Variáveis de Qualidade de Vida em Idosos Quilombolas. Nosso plano da apresentação foi subdividido em 5 tópicos. Inicialmente uma introdução, contextualização, destacamento do objetivo desta tese, uma análise da população do estudo, a apresentação dos artigos produzidos da tese e, para finalizar, as considerações finais e desdobramentos. Na parte de introdução, destacamos que Lopes, em sua obra Negro e Cultura no Brasil, conceitua quilombo e que sua origem vem da etimologia quilombo, quimbundo ou otilombo, umbundo, da origem dos povos bantus, são povos vindos da área de Angola e do Congo do continente africano. Para Reis, em sua obra Quilombos, Revolução e Escravas no Brasil, essas comunidades, as quilombolas, são autônomas de escravos fugitivos e sua formação ocorreu em todos os lugares onde havia a prática de escravidão no país. Portanto, foi uma ação descentralizada na população brasileira. O mesmo autor destaca que quilombo deve ser compreendido como um fenômeno próprio e específico da luta de classe sobre o escravismo da história brasileira. Portanto, o quilombola é aquele que habita no quilombo, inclusive alguns autores o conceituam como aquilombado. Diegues, em relação à organização das comunidades quilombolas, compara elas com as comunidades tradicionais, tanto na relação e sua simbiose com a natureza e, a partir daí, o desenvolvimento do seu estilo de vida, a importância da subsistência, a noção de espaço e território, e ali nesse território, nesse espaço, ela desenvolve as suas socialmente e culturalmente, e o território enquanto passado de gerações para gerações. A partir de 1988, da Constituição de 1988,
aconteceram avanços na garantia de direitos desses quilombolas. Destacamos aqui o decreto 4887 de 2003, onde possibilita o reconhecimento e a certificação dessas comunidades no país. A exemplo disso, um mapa da Fundação Palmares, que nos permite visualizar e identificar essas comunidades no Brasil. Dados da Fundação Palmares destaca que aproximadamente existam 1,17 milhões de quilombolas na população brasileira, em 2.600 comunidades certificadas. No estado do Tocantins, são 36 comunidades reconhecidas e 2 em processo de certificação. Com o reconhecimento dos direitos das pessoas das comunidades quilombolas, o direito à saúde começou a ser estudado e analisado. No entanto, para Medeiros e Freitas, eles destacam que acontecem desigualdades raciais em saúde. A exemplo disso, Shore, 2005, analisa o perfil de mortalidade dos grupos de acordo com o IBGE, por raça. São pretos, brancos, amarelos, indígenas e pardos. Ele identificou que entre os homens de 40 a 69 anos, a mortalidade é maior em negros devido às doenças cerebrovasculares, doenças do fígado, acidentes de transporte e diabetes médicos. Já para as mulheres, doenças cerebrovasculares, doença hipertensiva e diabetes. Lopes reforça essas desigualdades raciais nessa população negra, destacando que em quase todos os capítulos da classificação internal da doença, do CID-10, a população negra tem uma maioria de mortalidade por quase todas as causas. Recentemente, Bezerra analisou a situação de saúde das comunidades quilombolas e destacou que elas vivem em situação de vulnerabilidade, devido às desigualdades econômicas, isolamento social, isolamento geográfico e distanciamento do seu território, aonde acontece maior oferta de serviços públicos. Nesse sentido, a condição de ser quilombola já garante uma situação de vulnerabilidade. Portanto, a idade avançada pode agravar essa situação de vulnerabilidade e qualidade de vida e saúde dessa população. Um dos problemas que acometem a saúde do idoso, independentemente da raça e etnia, é a sarcopenia, que vem do grego sarco, tecido ou músculo, e penia, deficiência. Inicialmente foi conceituada por Yves Rosberg em 1989 como a perda de massa muscular e força associada à idade. Atualmente é um tópico muito estudado na literatura. Krusjantov acredita que a sarcopenia é uma síndrome geriátrica, devido à sua prevalência na população idosa e sua condição multifatorial. Burden acredita que a sarcopenia é um problema de saúde pública e diversos estudos têm demonstrado que a sarcopenia está associada com diversas doenças, tais osteopenia, osteoporose, diabetes mellitus, disfunção e desregulação metabólica, fragilidade, mobilidade, quedas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, entre o câncer de mamas, entre outras. Essas condições levam ao indivíduo, como consta na literatura, a uma maior chance de dependência funcional, com maior chance de hospitalização e institucionalização, com prejuízos severos à qualidade de vida e à saúde. A fisiopatologia da sarcopenia, segundo Krusjantov, no consenso europeu, ela destaca que ela apresenta que ela pode estar relacionada a questões endócrinas, a questões neurodegenerativas, a caquexia, a inadequada nutrição, tanto de vitamina D como proteínas, mal absorção, desuso, relacionado à idade também, com a sarcopenia primária, devido à redução dos hormônios sexuais, apoptose, disfunção mitocondrial. E na busca de identificar a sarcopenia, autores destacam uma grande prevalência da sarcopenia. Um estudo pioneiro proposto por Baumgartner, ele identificou essa prevalência numa população de 60 a 79 anos, de 7 a 50% de variação de prevalência. Em indivíduos acima de 80 anos,
essa variação foi de 11% a 50%. Morley e Bidilsma atribuem essa grande variedade na prevalência a diversidades no diagnóstico. Se avalia somente massa muscular, se avalia massa e força, se avalia massa, força e desempenho. No entanto, não há um consenso único na literatura para isso. Além da variedade de instrumentos que nós temos, tanto para avaliar massa muscular e os pontos de corte, força muscular, desempenho físico. E essas questões podem ser atribuídas à grande variedade de prevalência. E Volpato destaca ainda mais que são necessários considerar aspectos demográficos, como idade, sexo, zona rural, zona urbana, etnia, aspectos comportamentais, entre outros. Nesse sentido, a identificação de sarcopenia na comunidade quilombola pode contribuir para uma melhor compreensão da sarcopenia em populações pouco estudadas. Kruzientoff destaca que deve-se analisar na sarcopenia não somente os desfechos primários, como massa, força e desempenho, mas também desfechos secundários, tais como marcadores inflamatórios, marcadores metabólicos, quedas, mortalidade, atividades instrumentais da vida diária, atividades básicas da vida diária e qualidade de vida, que é o foco da nossa tese. Risoli recentemente destacou o impacto da sarcopenia na qualidade de vida da população envelhecida. Portanto, nesse contexto, a identificações de características em grupos populacionais, em especial na população brasileira e quilombola, que conjecturem o impacto da sarcopenia na qualidade de vida, não foi encontrado na literatura brasileira. Portanto, o objetivo desta tese, nesse contexto, o objetivo desta tese é verificar a associação entre sarcopenia e variáveis de qualidade de vida em idosos quilombolas. O estudo foi desenvolvido na cidade de Brejinho de Nazaré, uma cidade localizada a 100 km da capital, Palmas, Tocantins. O IBGE dispõe que a população tem aproximadamente 5.185 habitantes, destes 608 são idosos. Apenas para a caracterização do índice de desenvolvimento humano, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, considerou o município com IDH médio. A amostra estudada habitavam nas comunidades Malhadinha e Córrego Fundo. Dados da Secretaria da Saúde da cidade de Brejinho Nazaré demonstrou que lá na Malhadinha temos 51 famílias, totalizando 208 pessoas, no Córrego Fundo 23 famílias, totalizando 58 pessoas, e ambas foram reconhecidas pela Fundação Palmares no dia 20 de janeiro de 2006. Em relação aos servidores da saúde na comunidade, nós temos um médico que atende semanal com agendamento mensal, uma enfermeira e um agente comunitário. Nessa apresentação do fluxo esquemático de como nós conseguimos fazer o recrutamento da amostra, inicialmente nós fomos até os líderes das comunidades, que são comunidades tradicionais, fizemos a reunião com os líderes da comunidade Malhadinha e do Córrego Fundo, na qual eles aprovaram a realização dessa pesquisa. Posteriormente, esses líderes foram até os idosos da comunidade e fizeram o convite na residência de toda a população lá de ambas as comunidades, o que dá um N de 76. Após esse convite, nós fizemos uma reunião para a apresentação. Dos 76, 3 idosos não compareceram para a apresentação da pesquisa. Na apresentação da pesquisa, 44 foram da comunidade Córrego Fundo e 29 da comunidade Malhadinha, que participaram da apresentação da pesquisa. 70 aceitaram participar, sendo que 3 não aceitaram participar do estudo, motivados por distância de suas casas até a coleta de dados, estar cuidando de algum familiar ou doença. Após a triagem dos critérios de inclusão e exclusão, os 70 indivíduos que aceitaram foram incluídos no estudo transversal e 70 então finalizaram a intervenção. O segundo tópico da nossa apresentação, o terceiro tópico da nossa apresentação é explanar sobre os artigos, que com aprofundamento teórico
foram elaborados 3 artigos da tese. Esse primeiro artigo foi submetido à Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia com o título Idosos Quilombolas, Prevalência de Sarcopenia utilizando o algoritmo proposto pelo European Working Group on Sarcopenia in Older People. Esse artigo teve como objetivo identificar a sarcopenia em idosos quilombolas utilizando o algoritmo proposto pelo European e verificar os domínios de qualidade de vida. A nossa amostra foi composta por indivíduos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos, foi aprovado pelo Comitê de Ética sobre o Protocolo 045 de 2014. Em relação aos instrumentos e procedimentos, administramos um questionário socioeconômico, analisamos medidas antropométricas que, em destaque, para análise de massa muscular e percentual de gordura, foi realizado o exame DEXA, o exame de absortometria de raio-x de dupla energia. Em relação ao desempenho físico, velocidade de marcha, TUG e força de preensão palmar, o diagnóstico da sarcopenia foi de acordo com o consenso europeu, que classifica indivíduos em pré-sarcopênicos, sarcopênicos e sarcopênicos severos. Para análise de qualidade de vida dos domínios foi o SF36. Em relação às análises de estatística, foi feita análise estatística descritiva e analítica. Para comparação, o teste Mann-Whitney, e foi atribuído um valor de P menor ou igual a 0,05 para as análises de diferenças. Em relação aos nossos resultados, na tabela 1, nós temos uma estatística descritiva das variáveis de caracterização da amostra por sexo. Foi possível então identificar a média de idade da população foi de 65,58 anos, 60% da nossa amostra era analfabeto com menos de 1 ano de escolaridade e a renda familiar mensal de R$ 585, ou seja, abaixo do salário mínimo. Dando continuidade aos nossos resultados na tabela 1, em relação às características antropométricas, foram encontradas diferenças nos parâmetros, foram encontradas diferenças entre os homens e mulheres nos parâmetros estatura, no parâmetro IMC. Os indivíduos classificados, tanto homem como mulheres, no parâmetro IMC foram classificados como eutróficos para essa variável. Diferenças entre percentual de gordura e massa livre de gordura pendicular, o que podemos concluir que isso já era esperado inicialmente. Para as análises de desempenho físico, não foram encontradas diferenças entre os parâmetros TUG, para os testes TUG, e VM, não foram encontradas diferenças entre os sexos. E ao analisar a média dessas amostras, podemos concluir que eles tiveram bons desempenhos. No entanto, foram encontradas diferenças para o parâmetro força de preensão palmar. Quanto aos domínios de qualidade de vida entre os sexos, não foram encontradas diferenças. O algoritmo proposto, esse é o algoritmo proposto pelo European. Aqui nós temos os pontos de corte já detalhados lá no método, para força de preensão palmar de acordo com o European e para ponto de massa livre de gordura pendicular de acordo com Balgard. A nosso N foi de 70, onde nós tínhamos 31 homens e 39 mulheres. Inicialmente foi realizado o teste de velocidade de marcha, onde todos os indivíduos obtiveram velocidade de marcha adequada. Posteriormente foi realizado o teste de força de preensão palmar. Desses 70, 24 indivíduos foram classificados como baixa força de preensão palmar, onde foi realizado o teste as análises de massa muscular. Desses 24, 17 indivíduos obtiveram massa livre de gordura pendicular normal, foram classificados sem sarcopenia, e os indivíduos com baixa força e com baixa massa foram classificados com sarcopenia. Os indivíduos que obtiveram os valores adequados de velocidade de marcha, força de preensão palmar, também foram realizadas análises de massa muscular. Desses que obtiveram normal massa livre de gordura foram classificados sem sarcopenia. No entanto, aqueles indivíduos que tenham bons valores de força, velocidade de marcha, no entanto baixa massa magra, foram classificados como pré-sarcopenia.
A tabela 2 é uma tabela de análise de característica entre os grupos sarcopênicos e não sarcopênicos. Os indivíduos classificados como pré-sarcopênicos foram considerados não sarcopênicos para a apresentação desses resultados. Em relação à idade, não foram encontradas diferenças significativas entre sarcopênicos e não sarcopênicos. Em relação às características antropométricas dos sarcopênicos, os indivíduos sarcopênicos obtiveram menores valores para o parâmetro IMC, o parâmetro circunferência do quadril e o parâmetro percentual de massa gorda. Em relação ao desempenho físico, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para o parâmetro TUG e VM. No entanto, foram encontradas diferenças onde os indivíduos sarcopênicos tiveram valores inferiores de força de preensão palmar. Na análise dos domínios de qualidade de vida, não foram encontradas diferenças significativas entre as amostras, entre sarcopênicos e não sarcopênicos. Então vamos discutir um pouco esses dados. Foi encontrada uma prevalência de 10% dessa amostra, que pode ser considerado, ao se comparar com estudos de Cruz e Enthoff, uma revisão sistemática, podemos considerar uma prevalência alta de sarcopenia nessa população, o que corrobora com estudos da população brasileira, que também dispõe da alta prevalência. Da Silva, em seu estudo, destaca que as divergências de prevalência da população brasileira, quando comparado com outros estudos, podem ser explicados parcialmente devido às características antropométricas e socioeconômicas da nossa população, também no método, no design do estudo de distintas técnicas para as análises e pontos de corte para critérios de diagnóstico, e ainda no nosso estudo não foi considerado o componente raça ainda para a grande prevalência que parece ter uma influência. Nesse algoritmo, nesse estudo, foi possível identificar que os homens foram mais acometidos pela sarcopenia do que pelas mulheres, o que corrobora com alguns estudos da literatura. Mesmo os indivíduos sarcopênicos obtiveram bons valores de velocidade de marcha e TUG. Lembrando que eles foram classificados não pela baixo desempenho físico, mas pela baixa força de preensão palmar, o que teve uma manutenção funcional para esses testes, corroborando com alguns dados da literatura. Por meio do algoritmo, foi possível identificar um N de 17 idosos quilombolas com baixa força de preensão palmar, no entanto com preservada massa magra, o que corrobora com dados da literatura de que essa relação entre força e massa ela não é linear. Além de que, se nós formos avaliar a variável força, os indivíduos foram classificados como sarcopênicos devido à baixa força de preensão palmar, o que nos chama a atenção, porque a força é uma variável importante, está associada com menores o impacto na funcionalidade, o impacto na mortalidade, prejuízos à doença. Para o parâmetro IMC, foram encontradas diferenças entre os sarcopênicos e não sarcopênicos, o que corrobora com estudos na literatura de que parece que há uma associação negativa entre o IMC e sarcopenia, que foi encontrado nesse estudo, onde os indivíduos com IMC mais baixo têm uma maior propensão de desenvolver sarcopenia do que indivíduos considerados com IMC mais baixo. No entanto, chamamos a atenção que o parâmetro IMC não pode ser utilizado isoladamente. Na literatura, os scores, estado geral de saúde e capacidade funcional, que são scores de componente físico, não apresentaram diferenças estatísticas entre os indivíduos com ou sem sarcopenia, também corroborando com dados na literatura. Adicionalmente, opções que contribuam para a redução dos fenótipos de sarcopenia devem ser efetuados, devem ser realizados nessa população. Fungueto destaca que o exercício excêntrico pode contribuir para uma melhoria de força muscular e uma melhoria na qualidade e na função muscular. Para encerrar esse primeiro artigo, nós concluímos que
o algoritmo teve uma aplicabilidade nas comunidades quilombolas, identificamos alta prevalência de sarcopenia nesses idosos e sugerimos que pesquisas futuras são necessárias para definir uma melhor, para construir uma definição operacional de sarcopenia na população brasileira, e em especial nessa comunidade. O segundo artigo foi submetido ao International Journal of General Medicine, teve como título A Associação entre Sarcopenia e Qualidade de Vida em Idosos Quilombolas. Essa é uma tabela. O objetivo desse estudo foi caracterizar a sarcopenia em idosos quilombolas a partir de dois instrumentos: o de Baumgartner, que avalia somente a massa muscular, e o do Europim, que avalia massa, força e desempenho, e a associação com a sarcopenia e qualidade de vida. Destacamos que esse é o primeiro estudo no Brasil a identificar sarcopenia em idosos quilombolas. Em relação ao material e métodos, nossa amostra teve uma idade média de 65,58 anos, foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os idosos eram da comunidade Malhadinha e do Córrego Fundo. Foi administrado um questionário socioeconômico. Para a caracterização da amostra foi realizado o teste de Mini-Mental de triagem cognitiva e o IPAC para análise dos níveis de atividade física. Nas medidas antropométricas destacamos que para análise de massa muscular e percentual de gordura foi realizado o exame de absortometria de raio-x de dupla energia, o DEXA, e para a definição de sarcopenia nós utilizamos o Baumgartner, de acordo com seus pontos de corte, e o Europim também. A análise de qualidade de vida foi o SF36. Essa tabela é uma tabela que apresenta, é apenas para visualização, não se assustem. Tá? É apenas para visualização da tabulação dos dados gerados. Mas nós iremos apresentá-los de forma fragmentada, como é o caso aqui. É uma tabela de estimativa e odds ratio das características clínicas e antropométricas dos idosos quilombolas, de acordo com o status de sarcopenia, com os pontos de corte. Para o parâmetro sexo, inicialmente, no Europim foi possível identificar 7 idosos com sarcopenia, no Baumgartner 11 idosos com sarcopenia, e, de acordo com o Baumgartner, os homens tiveram 4 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia quando comparado às mulheres, o que não se reproduziu para o critério do Europim. A maioria dos sarcopênicos foram considerados analfabetos. E para os níveis de atividade física, o que nos chama a atenção é que os indivíduos classificados como irregularmente ativo e sedentário tiveram aproximadamente 6 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia do que os indivíduos considerados como muito ativo ou ativo. Ressalta-se que todos os indivíduos sarcopênicos eram sedentários. A atividade física, então, aqui demonstrou ser um fator de proteção para a sarcopenia. Em relação às características de variáveis antropométricas e de composição corporal, notou-se que os indivíduos com menor peso, de acordo com a classificação da mediana, tiveram pelo menos 5 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia do que os indivíduos classificados com mais alto peso, de acordo com a mediana. Isso para o critério de Baumgartner, no entanto, não foi reproduzido no critério do Europim, nem para o parâmetro estatura. O IMC, todos os indivíduos classificados com sarcopenia, para ambos os critérios de ponto de corte, foram classificados com IMC menor ou igual a 27, ou seja, eutrofia ou baixo peso. Também para a circunferência, em relação às características antropométricas, circunferência de cintura em relação à cintura quadril, todos os indivíduos, para ambos os critérios de ponto de corte, os indivíduos sarcopênicos obtiveram uma circunferência de cintura adequada. Na relação cintura-quadril, interessantemente, que os indivíduos que foram classificados com risco baixo ou moderado de relação cintura-quadril tiveram pelo menos 8 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia
para o critério de Baumgartner, o que não se reproduziu no Europim. Em relação ao percentual de massa gorda, para ambos os critérios de pontos de corte, os indivíduos classificados como adequado percentual de massa gorda apresentaram pelo menos 6 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia quando comparados com aqueles com percentual de massa gorda inadequado. Em relação, eu queria aqui chamar a atenção do número de indivíduos classificados como não sarcopênicos e que apresentaram um alto percentual de gordura. Aqui 45 para o Europim e 44 para Baumgartner. Para a massa livre de gordura, todos os indivíduos classificados com inadequada massa para ambos os pontos de corte foram classificados como considerados inadequada massa. Os indivíduos sarcopênicos apresentaram menores valores de força, ou seja, uma inadequada força de preensão palmar, o que não se reproduziu para o teste de velocidade de marcha. Nessa tabela 2, é uma tabela de análise dos domínios, dos 8 domínios de qualidade de vida, comparando com estados de sarcopenia. Ao se comparar sarcopênicos e não sarcopênicos, observamos diferenças significativas para os 2 pontos de corte no domínio aspectos físicos e somente para Baumgartner nos aspectos dor, aspectos sociais e aspectos emocionais. E ao comparar sarcopênicos com sarcopênicos e os domínios de qualidade de vida, para ambos os pontos de cortes, encontramos diferenças nos domínios aspectos físicos, dor, aspectos sociais e aspectos emocionais. Vamos discutir um pouco então esses dados. Um pouco não, né? Vamos discutir esses dados. A prevalência de sarcopenia encontrada de acordo com o Baumgartner foi de 15%, o Europim de 10%. Esses dados corroboram com alguns estudos na literatura que analisaram também sarcopenia em idosos de acordo com a raça e etnia. Ao analisar os critérios de ponto de corte, nós acreditamos que o Baumgartner reproduziu uma maior sensibilidade na identificação de massa muscular. E o Europim apresentou uma maior acurácia na identificação de perdas funcionais. Para o sexo, notou-se que Baumgartner apresentou os homens apresentaram uma maior chance de perda de massa magra quando comparado com as mulheres, o que também corrobora com alguns estudos na literatura, o que não se reproduziu em relação às diferenças do sexo entre sarcopênicos e não sarcopênicos para o Europim, que também corrobora com dados na literatura. Embora diversos estudos em relação à idade, tenham associado a idade à sarcopenia, nesse estudo pareceu não influenciar, o que também corrobora com Krusgentov, pois essa não é uma associação tão clara na literatura. Os níveis de atividade física para ambos os critérios de ponto de corte foram considerados um fator de proteção, o que corrobora com dados na literatura, que destaca que indivíduos que têm melhor nível de atividade física têm menor chance de desenvolver sarcopenia do que aqueles indivíduos que têm menor nível de atividade física. E aqui então destacamos a importância de medidas preventivas, terapêuticas, para uma boa manutenção dos níveis de atividade física. O parâmetro IMC, esses dados dos parâmetros IMC, onde tanto para o Baumgartner como o Europim, os indivíduos classificados como sarcopenia estavam no nível ou eutrofia ou baixo peso,
corroboram com estudos da literatura, que traga um estudo recente de Wu, que analisa inclusive sarcopenia em idosos de zona rural, e corrobora com dados da população brasileira, que destacam que o IMC foi associado negativamente à sarcopenia. Da Silva destaca que o IMC, como um padrão único, ele não pode ser um preditor ou um prognóstico de perda de massa muscular, e que devem ser considerados fatores com características das populações brasileiras, tais como fatores sociais, como baixa renda, baixos níveis educacionais, solidão e estilo de vida também. A força de preensão palmar adequada para ambos os critérios de ponto de corte foi considerado um fator de proteção para o desenvolvimento da sarcopenia, o que corrobora com estudos da literatura, destacando a importância da manutenção de uma boa força de preensão palmar, já que a força de preensão também tem sido associada a piores condições de funcionalidade, mobilidade, quedas, mortalidade e qualidade de vida. Portanto, também sugerimos ações e intervenções que possibilitem a manutenção dessa adequada força de preensão palmar. O exercício e uma adequada nutrição, em especial o exercício excêntrico, parece contribuir para a manutenção, para a diminuição dos fenótipos de sarcopenia. Em relação à qualidade de vida, para ambos os critérios de ponto de corte, foram encontradas diferenças no aspecto físico, que é um componente físico ao se considerar o SF36, que é dividido em componentes físicos e componentes psicológicos. Para Baumgartner foram encontrados um impacto na diferenças para o sarcopênico com valores inferiores para os aspectos físicos e dor, 2 componentes físicos e 2 componentes psicológicos. E quando nós analisamos, interessantemente, somente os sarcopênicos, nós vimos diferenças para os domínios aspectos físicos, dor, aspectos emocionais e aspectos sociais. Esses dados corroboram com estudos da literatura e demonstram o impacto e o efeito negativo da sarcopenia na população estudada. Em relação às considerações finais desse segundo artigo, nós consideramos que, independente do critério de classificação, foi verificada uma relação negativa de sarcopenia com as variáveis de qualidade de vida. E o último artigo da tese foi motivado após alguns dados analisados, como uma maior presença das mulheres quilombolas na nossa amostra. E quando nós analisamos os dados e vimos as diferenças do percentual de gordura das idosas quilombolas com os homens quilombolas, as mulheres quilombolas apresentavam um maior percentual de gordura que os homens, e a obesidade sarcopênica é uma síndrome que o grupo tem estudado, tem se debruçado sobre essa temática. Por isso, nós realizamos esse estudo, que tem como título a associação entre obesidade sarcopênica e força muscular com os domínios de qualidade de vida em idosos quilombolas e não quilombolas. Este artigo teve como objetivo examinar a associação entre obesidade sarcopênica e força muscular com os domínios de qualidade de vida em idosos quilombolas e não quilombolas. Em relação aos materiais e métodos, nós utilizamos aquela amostra de idosas quilombolas no nosso banco de dados, e as não quilombolas foram do Programa Universidade da Maturidade do Campus de Palmas. A classificação de obesidade sarcopênica foi realizado o exame DEX, absormetria de raio-x de dupla energia, para a identificação da massa magra. A baixa massa magra foi classificada de acordo com o ponto de corte de Baumgartner, e a classificação de obesidade de acordo com o American College of Sports Medicine 2009, onde mulheres acima de 56 anos com percentual acima de 38% foram classificadas como obesas. Inicialmente, os grupos foram divididos em obesos sarcopênicos e não obesos sarcopênicos. Posteriormente, nós dividimos por raça e etnia,
Grupo 1, quilombolas obesos sarcopênicos. Grupo 2, quilombolas não obesos sarcopênicos. Grupo 3, não quilombola obesos sarcopênicos. E grupo 4, não quilombola não obeso sarcopênico. Foi utilizado para qualidade de vida o SF-36. Em relação à análise estatística descritiva, foi usada uma análise estatística descritiva e analítica para as análises inferenciais paramétricas, o teste de ANOVA-Way e o teste de Tukey, e as não paramétricas, o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Kruskal-Wallis. Vamos analisar os resultados. Foi gerada a tabela de análise de características clínicas e antropométricas de acordo com o status de obesidade sarcopênicas. Relembrando que o grupo 1 é classificado como as idosas quilombolas obesas sarcopênicas, o grupo 2 como as quilombolas não obesas sarcopênicas, o grupo 3 como as não quilombolas acometidas com obesidade sarcopênicas e o grupo 4 não quilombola e não obesa sarcopênica. Antes de analisarmos a prevalência de obesidade sarcopênica, nós destacamos que o percentual de gordura, independentemente da raça e da etnia ou do acometimento da obesidade sarcopênica, se apresentou em altos valores nos grupos. Foram encontradas 3 idosas quilombolas com obesidade sarcopênica e 11 idosas não quilombolas com obesidade sarcopênica. Para o parâmetro força de preensão palmar, destacamos o grupo 1, que é aquelas acometidas por obesidade sarcopênicas e quilombolas. Os baixos valores, ela apresentou piores valores de força quando comparado com todos os outros grupos analisados. Quando comparamos obesas sarcopênicas com não obesas sarcopênicas, foram encontradas diferenças entre os grupos de não obesas sarcopênicas para os domínios estado geral de saúde e aspectos sociais. Destaca-se que as idosas quilombolas apresentaram menores scores para esses domínios. Os valores de percentual de gordura foram acima do recomendado, ou seja, independentemente da raça e da etnia, a obesidade se demonstrou prevalente nessa população. E a literatura demonstra que a obesidade é um problema de saúde pública, está relacionada com doenças cardiovasculares, doenças de síndrome metabólica, diabetes, entre outras, além do impacto e o prejuízo na funcionalidade. Em relação à prevalência de obesidade sarcopênica na amostra, foram encontrados um percentual de 23,72% de prevalência no total da amostra. Quando analisamos por raça e etnia, foi encontrada uma prevalência de 7,69 quilombolas por cento nas quilombolas e 19,64 em idosas não quilombolas. Só destacando que esses valores de prevalência de obesidade sarcopênica corroboram com estudos, inclusive com estudos da população brasileira, estudos desenvolvidos pelo nosso grupo e também por Gadelha. Essas diferenças entre as quilombolas obesas sarcopênicas, a prevalência de obesidade nas quilombolas e não quilombolas, pode ser explicada parcialmente pela utilização dos mesmos pontos de corte para sarcopenia e para obesidade, e não levando em consideração o componente raça, que infere nas medidas de massa e de percentual de gordura, além do nível, além do estilo de vida encontrado nessa, as diferenças no estilo de vida encontrada nessa população pode explicar parcialmente essas diferenças encontradas de prevalência entre os grupos de quilombolas e não quilombolas. Nesse estudo, a obesidade sarcopênica
parece influenciar mais na funcionalidade das idosas quilombolas, porque pois apresentaram piores scores de força quando comparado com todos os outros grupos. Isso corrobora com dados da literatura, além de desejamos destacar que estudos do nosso grupo ressaltaram a necessidade de se avaliar a massa gorda, a necessidade de se considerar a massa gorda ao analisar a força de preensão palmar. A adiposidade, devido a adiposidade influenciar na capacidade funcional. As análises de qualidade de vida, dos domínios de qualidade de vida, não foram encontradas diferenças entre os grupos de obesas sarcopênicas e não obesas sarcopênicas, tanto para as quilombolas e não quilombolas, e foram encontradas diferenças nos grupos das não obesas sarcopênicas, para os componentes estado geral de saúde e aspectos sociais, um componente físico e outro componente psicológico, sendo que as mulheres quilombolas possuem score inferior. Isso pode ser explicado parcialmente por um estudo proposto por Rodrigues, que avaliou que a escolaridade pode inferir nas análises de qualidade de vida, além da sensibilidade do instrumento. Considerações finais sobre esse terceiro artigo: nós identificamos uma alta prevalência de obesidade sarcopênica nas idosas quilombolas e não quilombolas, o que é um problema de saúde pública, sobretudo o impacto da obesidade sarcopênica na capacidade funcional, como nós vimos nas idosas quilombolas. E que, independentemente da raça e da etnia, o acometimento da obesidade sarcopênica, foram encontrados valores inadequados de percentual de gordura nas idosas estudadas. Por isso, reforçamos a necessidade de programas de exercício físico e nutrição com o objetivo tanto de melhorar a massa muscular, o percentual de gordura e a força muscular na amostra, mas em especial nas idosas quilombolas obesas sarcopênicas que demonstraram piores valores. Nós acreditamos que esse artigo possa contribuir para futuros estudos que se interessam em compreender as alterações de composição corporal em idosos quilombolas, em especial essa síndrome de obesidade sarcopênica. Maiores análises sobre as estratégias de prevenção e reabilitação da obesidade sarcopênica lá na comunidade ou nessa amostra populacional, o que seria de extrema importância, nós acreditamos, lá nessa comunidade. Bem como nós sabemos que o SF36 é um instrumento genérico de qualidade de vida, ele não é um instrumento específico. Existem grupos, por exemplo, do professor Risoli, que estão estudando a elaboração de instrumentos específicos na análise de qualidade de vida em sarcopenia. O SF36 é um instrumento genérico. Talvez maiores estudos para desenvolvimento de um instrumento específico de obesidade sarcopênica, quem sabe, para protocolos e avaliações nas comunidades quilombolas, nós sugerimos também nesse estudo. Último tópico desta apresentação: considerações finais e desdobramentos. O desenvolvimento dessa tese, todo esse mergulho, esse aprofundamento teórico, metodológico, cultural, científico nessa comunidade, cabe ressaltar que nós fizemos mais de 20 viagens às comunidades quilombolas e eles também até Palmas para a realização dos exames. Todo esse desenvolvimento da tese possibilitou que pudéssemos realizar o primeiro estudo no Brasil a identificar sarcopenia em idosos quilombolas, o primeiro estudo no Brasil a identificar obesidade sarcopênica em idosas quilombolas, a analisar a elevada prevalência de sarcopenia nessa população,
a identificar a força de preensão palmar como um parâmetro importante quando associado à sarcopenia, o que não pode, por enquanto, ser observado para o desempenho físico. O elevado percentual de massa gorda nas mulheres quando comparado com os homens quilombolas. Verificar a aplicabilidade clínica do Europim, do algoritmo Europim proposto na identificação de sarcopenia em idosos quilombolas e identificar o impacto da sarcopenia na qualidade de vida em idosos quilombolas. Eu desejo destacar que sem a participação dos membros do programa de extensão denominado Universidade da Maturidade, não aconteceria o desenvolvimento desse estudo. E mais, os resultados dessa tese permitiram que nós pudéssemos compreender melhor as alterações de composição corporal no idoso, em especial nessa pesquisa, em idosos quilombolas. Essa tese, nós acreditamos contribuir para a consolidação da linha de pesquisa de composição corporal do grupo de determinantes de envelhecimento do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia. Por isso, nós não queremos parar por aí. Nós queremos dar continuidade nessa linha, nessas análises de composição corporal e fazer relações biológicas que possam influenciar nas condições de saúde, nas condições de composição corporal, não só nos quilombolas, mas no indivíduo idoso. Por isso, nós estamos com 2 teses de doutorado, nosso grupo, a fim de compreender melhor a influência, a tese do professor Mauro e do professor Leonardo, que aqui se encontram, que vão buscar compreender a influência dos genes promotores da inox e da CTN3 sobre a força relativa de preensão palmar em idosos quilombolas e a relação dos níveis séricos de óxido nítrico com níveis pressóricos e espessura arterial em resposta ao exercício de força excêntrica. E nós estamos acreditando e desenvolvendo as nossas pesquisas com uma análise, um olhar para o exercício de força excêntrica e sua influência nos fenótipos também de sarcopenia, de obesidade sarcopênica, serão reproduzidos posteriormente, e considerar os desfechos decorrentes dos polimorfismos do gene promotor T786C da inox. Essas serão pesquisas na linha que já estão em desenvolvimento por meio do programa de pós-graduação, além de 2 trabalhos de conclusão de cursos acadêmicos de medicina da UFT. Um vai analisar capacidade funcional e sarcopenia nas comunidades, e o outro vai analisar parte de epidemiologia nas comunidades. Nós não queremos parar por aí, né? Então, diante disso, diante de toda essa explanação, eu agradeço a todos aqui presentes, agradeço à Universidade de Brasília, que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa por meio do programa de Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade, da Ciência e Tecnologia em Saúde, a todos os professores do programa que aqui se encontram, ao Laboratório Arai Caminichi Costa, que possibilitou que nós pudéssemos fazer os exames do DEXA, fazer DEXA em quilombola, né? A Universidade Federal do Tocantins, que eu considero a minha casa, e em especial, não menos, mas em especial, a Universidade da Maturidade. Eu falo que a UMA ela é fundamental em tudo que eu tenho na vida profissional, e ela foi fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa em idosos quilombolas. E eu coloco ali uma criança quilombola, porque do fundo nós acreditamos que com nossas pesquisas, com nossos estudos, com nossa contrapartida social lá na comunidade, com certeza esse menininho quilombola aqui vai poder viver, vai poder envelhecer de forma mais digna, mais ativa. E para encerrar, eu quero aqui só ler um trecho do poema de Castro Alves em homenagem ao Olavo, que diz o seguinte, e que retrata um pouco da história desses quilombolas
a luta desse povo que fez uma revolução contra o regime escravocrata. Esse poema de Castro Alves mostra um pouco do que esse povo sofreu. E aí retrata a saída deles do continente africano até a chegada no Brasil. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros, como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Eu agradeço imensamente a toda a comunidade quilombola que possibilitou o desenvolvimento desse estudo. Aqui se encontram as principais referências bibliográficas apresentadas nessa apresentação oral, e passo a palavra para a banca, já agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Com o candidato. O professor tem 40 minutos, pode ficar à vontade da forma como a gente vai fazer a discussão. Bom dia a todos. Tá fraco esse bom dia, hein? Bom dia a todos. Agora sim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, ao professor João Paulo. É um prazer estar nessa banca aqui, principalmente por alguns aspectos específicos. A professora Margot já é uma amiga, na verdade, de algum tempo, Já até ajudei a Margot a fazer um treinamento físico na época, Margot? Depois a gente trabalhou junto em outra universidade, na Universidade Católica, e depois de alguns anos estar aqui novamente é um prazer. Professora Gislaine, a mesma coisa também, já não é de hoje que a gente participa de banco junto, que temos trabalhos em comum, Gislaine? Então é um prazer conhecer o professor também. A professora Silvana também já conheci rapidamente lá na Faculdade de Educação Física por algumas vezes, e é um prazer revê-la aqui. Então, um grande prazer. E também agora falando um pouco sobre o candidato a doutorado, que é o Luiz Neto. O Luiz Neto, ele foi meu primeiro orientando de mestrado. Então, hoje, você defendeu quando, Luiz? 2011. Então, agora, 4 anos depois, a gente se encontrar aqui, já nos encontramos algumas vezes de lá para cá, e te ver hoje aqui, defendendo o seu doutorado, principalmente observando a progressão que você teve, não em 2011, porque a gente começou a trabalhar em 2009, talvez, Desde 2009 para hoje, então eu fico muito feliz com a sua progressão nesse sentido, tá, Luiz? Fico feliz também porque esse trabalho aqui apresentado, ele tem uma semelhança muito grande com aquilo que a gente começou lá em 2009, muito parecido mesmo, não que seja, tem muitas coisas diferentes aqui, o que justifica ele ser realizado, mas eu fico feliz no sentido de que aquela semente que a gente plantou até hoje vem rendendo frutos aí, basicamente essa questão da sarcopenia, Luiz? E te parabenizar também por esse homem proativo que você é. Então, hoje é uma grande novidade para mim participar de uma banca como essa aqui. Primeiro é um sábado, acho que é a primeira vez que eu vejo uma defesa no sábado, A princípio eu fiquei, poxa, ele marcou uma banca no sábado, Na verdade é um prazer, é um programa diferente para a gente realizar no final de semana, É uma banca, talvez a banca com o maior público que eu já participei, Curiosamente, a primeira banca que eu participo, que ela é apresentada na versão escandinava, versão escandinava, essa aqui, com artigos, então hoje é uma grande novidade para mim aqui, tá? E novidade é sempre bom para a gente aprender coisas novas, tá? E então é isso, Luiz.
Você foi meu primeiro orientando de mestrado e eu tive uma... Infelizmente eu não pude participar da banca naquele momento, porque eu me submeti a uma cirurgia ortopédica naquele dia, mas eu acredito que já tenha deixado tudo encaminhado ali, e a Margot com certeza me representou bem lá, né, Margot? Até porque foi uma co-orientadora, ainda que não formalizada no papel, mas foi uma co-orientadora naquele momento ali. Tá, Luiz? E aproveitar também aqui, eu sei que você com a sua mãe também estão à frente da UMA, né? E é assim, de tirar o chapéu o trabalho que vocês fazem, né? É algo realmente muito importante, né? E fica aqui o desafio que você está começando agora, mas você vai ter esse desafio para frente, né? Caso seja aprovado no doutorado aqui, né? Se não for aprovado, eu vou sair pelaquela porta de emergência. Será que você vai sair? Será que você vai sair? Ainda bem que tem uma porta de emergência ali, né? Mas eu acredito que não vai ser necessário. Mas eu sou mais rápido que ele. Então, ainda bem que deixaram a porta de emergência ali e já tem do lado. Tá? Mas brincadeiras à parte, pessoal, só para descontrair um pouco agora. Mas é um trabalho fantástico, né? E que o desafio agora vai ser do Luiz, né? Ele teve agora sob orientação, mas o tripé das universidades federais é exatamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu vejo na UMA uma forte tendência de extensão e eu creio que vai ficar a sugestão para o Luiz, o desafio dele conciliar, não que não haja pesquisa na UMA, mas você tem um potencial aí de aumentar muito, usar mais dessa capacidade da UMA no sentido de pesquisa. Esse vai ser um grande desafio seu, Luiz. Eu acho que você tem as ferramentas para isso, mas é um desafio. E os desafios não são, como o próprio nome já diz, né, não é uma tarefa tão simples assim, né? Mas você tem campo aí com essa população que você tem em mãos aí, que você retribui em forma de extensão. Você tem uma ferramenta para despontar aí em termos de Brasil e de mundo no que diz respeito à pesquisa, tá? E eu quero estar junto com você, se puder ajudar de alguma forma nesse sentido, tá? Luiz, eu vou fazer, não vou comentar, deixei algumas coisas anotadas aqui, a gente vai ter a possibilidade de trocar informações depois. Queria já até, eu me lembro que o Léo, ele me passou o artigo, no segundo momento você falou que ainda não era a versão do artigo, né? Então eu acredito que a gente ainda vai ter essa oportunidade de discutir em relação ao artigo, se eu puder contribuir.